Agradecemos muito aí por ter aceitado o convite para participar aí desse momento de comemoração, né? Do Java Noroeste está completando aí 16 anos, né? No próximo dia 25. E agradeço aí por esse momento que você está disponibilizando, compartilhando aí o seu conhecimento. O Bruno Walter vai fazer uma breve apresentação sua e depois você já pode iniciar a palestra. Vou aproveitar que tem esse time de feras aí, vou aproveitar bastante, cara. Vou tentar diminuir a palestra, a gente faz um painel no finalzinho, se a galera topar. Tá certo, vamos Bacana. lá. Bom, boa noite, pessoal, novamente. Otávio, mais uma vez, seja bem-vindo, tá? Bom, pessoal, o Otávio é engenheiro de software, tá? Apaixonado por tecnologia Java, quem acompanha ele ali, eu sou um dos que acompanha ele no Twitter, ali nas redes sociais, sei o quanto ele tem bastante engajado. Ele é membro de grupos de especialistas e líder, né, em várias JSRs, o Comitê Executivo da JCP, tem experiências aí em aplicativos poliglotas com persistência de alto desempenho, finanças e mídias sociais, né? Vem trabalhando aí com vários projetos como Apache, Eclipse Foundation, Apache Tamaya, o Eclipse JournalSQL e o microprofile da Eclipse também, além do Jakarta TE. É Jug Líder e palestrante, né? Global aí em conferências como Java One, Devox, e também recebeu o reconhecimento aí pelas contribuições, né? OSS com o JCP Outstandard Award, né? Então ele é membro também JCR Inovador aí, e recebeu o Duke Choice, para quem conhece aí, sabe que é uma honra para todo mundo que atua com Java aí na área, Java Champion Award. Bom, mais uma vez, bem-vindo, Otávio, e uma boa palestra para você. Opa, valeu. Muito obrigado pelo convite, pessoal. Um prazer imenso estar aqui. Bruno, Thiago, não saia, vamos improvisar um pouquinho. Eu vou compartilhar minha tela. Tem 50 minutos, certo? Então o que eu posso fazer? Vou tentar fazer 30 minutos de palestra e 20 minutos a gente abre para fazer um painel improvisado. Ok. O que você acha? Tudo beleza, então? Combinado. Beleza, então, combinado. Maravilha. Então, deixa eu tirar. Posso tirar eles aqui, né? Tira rapidamente, deixa o áudio ativado e vamos conversando sobre. Acho interessante legal. isso. Boa noite, pessoal. Eu tô vendo aqui que vocês estão comentando enquanto começa. Fala de onde vocês são também, tá? Eu vi que alguns são graduandos, isso é muito legal. Carlos, isso, exatamente, minha tela. Então, que legal, cara. Olá, Douglas. Olá, Fabrício Melo. Olá, Igor. Jorge Vinícius também. Galera, o meu objetivo hoje é falar um pouco sobre arquitetura de computação em nuvem e soluções para Java. Então, o que nós, do Comitê Executivo do Java, estamos fazendo, estamos pensando, estamos desenvolvendo nessa tal nova era de computação em nuvens. Meu Twitter é Otávio Java, então para quem está começando hoje, se você não tem uma conta no Twitter, é bem interessante, se você está nos primeiros semestres. Rede social serve também para ganhar networking, serve para conhecer pessoas, e boa parte das novidades do mundo de software hoje acontece no Twitter. Então, segue lá @Java, @Python, @PHP, tem vários autores, né, que é uma coisa muito legal, né? Se a gente for comparar, por exemplo, computação para a área jurídica, né, então possivelmente o jurista tem como admiração o Rui Barbosa. Então ele já que viveu na Terra mais 100 anos atrás. E a área de computação não, né? Boa parte da galera, por ser uma área relativamente nova, por exemplo, o criador do Java ainda está vivo, ele é acessível via Twitter, os arquitetos da JVM são vivos, são acessíveis via Twitter. Então, assim, para quem está começando, tô vendo que tem muita gente dos primeiros semestres, né? O Lucas Pereira, ele fala que é do quarto semestre. Adriana Carvalho também em cima da informação. Boa noite, pessoal. Cara, Twitter e logo em seguida GitHub. GitHub uma conta no GitHub é uma coisa realmente muito útil. E se vocês esquecerem tudo que eu falar agora e lembrem de ter um Twitter para estar atualizado, seguir as pessoas referentes no mundo de software
e ter um GitHub, uma conta no GitHub, para mim já valeu a pena, tá? Pode esquecer o resto. Rapidamente sobre mim, sou o DevRel Engenheiro da empresa chamada Plataforma Sage. Ela é uma empresa cujo objetivo é facilitar a interação no ambiente de cloud, no modelo computacional. Vou falar um pouco mais à frente. Eu sou o Java Champion. Já falaram sobre isso. O ponto interessante é que eu escrevo muito livros e artigos sobre o mundo da tecnologia também, tá? Então já falei um pouco sobre mim, vou falar um pouco sobre solução de cloud, só que eu preciso definir primeiro, né? Afinal, o que é computação em nuvem? O que é, para que serve, como ele vive? De uma maneira não romantizada, nada mais é do que o computador de outra pessoa. Basicamente, eu não quero me preocupar com um certo grau de complexidade, por exemplo, de hardware. Imagine, por exemplo, que eu quero montar meu negócio no Japão. O que eu teria que fazer hoje sem cloud? Eu teria que ir para o Japão, contratar pessoa do Japão, alugar um espaço, comprar hardware, instalar sistema operacional, comprar internet, disponibilizar a configuração de rede para só então lançar minha aplicação. Cloud é basicamente, cara, eu não quero me preocupar com isso, eu não necessito me preocupar com isso, eu vou pagar isso para que a outra pessoa tenha essa responsabilidade ou tenha essa preocupação. Esse é um ponto bem interessante. Obviamente tem termos muito mais bem ditos e bem vendidos, com o intuito justamente de... Mas geralmente é uma questão muito mais de marketing, sobretudo. Para quem está começando agora na área da computação, eu vou dividir a computação em alguns tipos, sobretudo do tipo de serviço que ele promete entregar. Sim, cloud está muito relacionado à empresa, a entregas, a serviços e, obviamente, né, quando se fala em empresa, se fala também de dinheiro. A relação que eu farei hoje é simplesmente comparar cloud com pizza. Primeiro porque os dois acabam sendo fornecidos como serviço e segundo porque eu adoro os dois. Um para trabalhar e o outro para comer. Então é um dos motivos que eu sou bem gordinho. É o excesso de pizza e refrigerante no estômago. Então vamos lá, né? Então, se eu for na mentalidade pizza, eu tenho algumas maneiras. Eu tenho o Make at Home, em que eu preciso de toda a minha infraestrutura para preparar pizza. Eu preciso do conhecimento para preparar pizza. E também os meus equipamentos, né? Por exemplo, a mesa, o know-how de preparar a mesa, esquentar a pizza, preparar o tempero e por aí vai. Esse é o Make at Home. Depois nós temos o Take and Bake, que é basicamente eu vou para o mercado, compro a pizza, volto para casa e apenas esquenta a pizza. Nesse caso é possível ver que basicamente a minha complexidade diminui um pouco, porque eu não preciso ter o know-how de preparar tempero, preparar pizza, botar queijo, todo tipo de coisa. Eu basicamente pego a pizza semi-pronta e somente esquento. Em seguida tem um Pizza Delivery, que é uma solução bem comum hoje em dia, né? Então, basicamente, eu ligo para a pizzaria, ou uso o aplicativo, ou uso o aplicativo no meu telefone para pedir uma pizza. E, basicamente, cara, não preciso me preocupar com nada no processo, a não ser preparar para comer. Então, nesse caso, eu preparo a mesa, ou então preparo o sofá, Netflix, né? Somente numa quinta-feira à noite. Por sinal, muito obrigado por vocês estarem aqui. Uma audiência maravilhosa. E o último é quando me preocupo com nada. Ou seja, eu vou para o restaurante, como e tá tudo maravilhoso. Não me preocupo com preparar mesa, não me preocupo com preparar hardware, não me preocupo com preparar nada. Chego, como, se eu sujar alguma coisa, não tem problema nenhum, porque eu pago justamente para outra pessoa fazer isso por mim. Em cloud, eu tenho praticamente a mesma coisa, ou seja, eu quero fazer tudo em casa, o Make at Home. Seria o nosso on-premise. Eu tenho infraestrutura como serviço, né? O Infrastructure as a Service. É o Take and Bake. Ou seja, a parte de hardware eu não me preocupo mais, ou seja, instalação operacional, configuração de rede, eu não me preocupo mais, porém eu necessito instalar a aplicação, por exemplo, Java, eu necessito instalar várias coisas. A minha abstração é melhor que o on-premise, porém relativamente baixa.
comparar os próximos níveis. Então, por exemplo, eu tenho plataforma como serviço ou plataforma da service. Nesse caso, eu boto a minha aplicação e ele gerencia banco de dados, ele gerencia todo esse tipo de coisa. Então, no caso anterior, eu tinha que configurar banco de dados, instalar a aplicação. Nesse caso, eu boto a minha aplicação e essa plataforma fornece para mim toda a complexidade ou a abstração dessa complexidade. E o último caso é o software as service, que nós conhecemos como Gmail ou YouTube, né? Que basicamente eu clico e uso e sou muito feliz com isso. Em uma visão arquitetural e sobretudo de mercado, nós temos que levar sempre em consideração que quanto mais abstração, mais caro isso tende a ser. Então, por exemplo, o Gmail, né? Alta, mas o Gmail é de graça. Será que é de graça? Os dados que você fornece, será que eles valem alguma coisa? E o último é o fazer tudo em casa, né? Ou seja, eu quero usar o Gmail, eu quero usar um provedor de e-mail, porém eu quero garantir a minha privacidade. Então vou ter que comprar uma máquina, comprar internet, configurar antivírus, toda essa preocupação de segurança. Ele tende a ser mais barato, porém a complexidade de fazer tudo isso, ter o conhecimento, ou contratar pessoas, né, ou ter funcionários para fazer isso é muito maior. Então sempre existe esse negócio que nós roubamos da parte da economia, que é o trade-off, que é toda decisão tem vantagens e desvantagens. Desconfie quando alguém fale que essa solução é perfeita. Geralmente na computação, na história da computação, não existe soluções perfeitas, né? Estava conversando um pouco antes de entrar na live, a gente falou de estrutura de dados e algoritmos, né? Então, por exemplo, né, eu tenho uma lista encadeada que tem vantagens e desvantagens, uma lista fixa, vantagens e desvantagens, por aí vai, né? Duplamente encadeada. Buscar informação em uma árvore, rubro-negro e por aí vai. Então, assim, na computação, geralmente, você tem vantagens e desvantagens, você tem que tentar administrar e entender todo esse tipo de coisa, né? Então, falamos um pouco sobre o que é cloud, que é basicamente o computador de outra pessoa, obviamente de maneira bem resumida, mas o grande ponto é, eu coloco a responsabilidade de alguns pontos do meu software para outras pessoas, ou talvez 100% do meu software, como é o caso do Gmail. E agora vamos falar do Cloud Native. Afinal, essa é uma palavra que surgiu bastante agora, está muito forte no mercado. Porém, o que é Cloud Native? Porque um grande ponto é, se você parar para pensar hoje, existiam vários termos que vieram antes dele. Por exemplo, Cloud Friendly ou Cloud Ready e por aí vai. Então, deixarei um pouco de vocês tristes com essa história, mas o grande ponto é que Cloud Native é um termo muito novo e cada empresa ainda tem a sua própria definição, tá? É muito comum você ver empresas como Google tem uma definição, empresas como Amazon tem outra definição, livros e artigos usando o mesmo termo. E eu vou mostrar alguns livros e artigos que falam sobre esse termo, né? Cloud Native. O primeiro deles é a Pivotal, que é parte da VMware, pelo menos até onde eu sei, que ele fala que Cloud Native é uma maneira de eu criar e executar aplicações que têm vantagens de um modelo computacional em nuvem. Em seguida tem um livro que eu acho muito legal, que é Architecting Cloud Native Application, que fala que Cloud Native é uma maneira diferente de você pensar e ser bem razoável de modelo de software. Ele fala do empoderamento da infraestrutura, ou seja, cara, eu preciso escalar, eu preciso deixar minha aplicação o mais rápido possível, então automatização e um poder muito forte sobre o time de operações é o que define Cloud Native. Repare que já é um pouco diferente. O terceiro artigo vem do InfoWord, que ele fala que, em geral, Cloud Native é um modelo de criar e executar aplicações que tem vantagem do modelo computacional em nuvem, né? Sobretudo a seu modelo de entrega. E Cloud Native, obviamente, como cloud, né? Ele é muito mais como criar e deployar a aplicação do que onde essa aplicação se encontra. Que segue muito o modelo de nuvem que nós temos hoje em dia, né? Então, você não faz a mínima ideia onde se encontra esse servidor de aplicação. Assim como, obviamente, Cloud Native também não.
Vamos para o próximo livro, Cloud Native Development Partners Best Practice, que ele cria uma sigla, que é DURS, que é Deploy, Update, Replace and Scale. Basicamente, ele segue a mesma linha do primeiro livro que eu mencionei, ou seja, o empoderamento é muito maior do time de operações para automatizar basicamente tudo, ou tudo, a ponto de que eu consiga entregar o meu software de maneira muito mais rápida. Vai lembrar que, assim, não existe indícios de que o cloud existe apenas pela metodologias ágeis, porém, existem muitas evidências que falam que a computação só é forte hoje devido às metodologias ágeis, porque um dos motivos da metodologias ágeis é justamente entregar mais rápido. No sentido de que, ao invés de eu esperar 5 anos para entregar um produto, né, uma versão, eu consigo fazer essa entrega a cada mês, ou a cada semana, ou quem sabe, diariamente. Tanto que se você olhar na história, né, o Manifesto Ágil, ele vem um pouco antes do nascimento da Amazon AWS. Esse livro eu acho ele bem interessante, né, que ele fala de Cloud Native Transformation, que ele fala que, cara, Cloud Native é muito maior do que uma ferramenta. Ele é uma estrutura filosófica que esse modelo permite que você crie aplicações e tome toda a vantagem do modelo computacional em nuvem. Ou seja, ele fala que no passado nós tínhamos o Waterfall, depois ganhamos o Agile Methodology, e agora nós temos uma nova que é a transformação digital através da computação em nuvens. Então é um livro muito legal. Eu acho de todos os livros que eu li até o momento, esse é o meu favorito. Existe uma instituição que é chamada de Cloud Native Foundation, Computing Foundation. Inclusive o Paulo Simões é uma das pessoas que acaba evangelizando bastante. Que ele fala que Cloud Native é uma tecnologia que empodera organizações para executar e escalar aplicações modernas, dinâmicas, como environments públicos e privados, né, ou híbridos. E ele cita alguns exemplos. Então, por exemplo, os containers, service mesh, microservices, modelos imutáveis, API declarativa, são alguns desses exemplos que ele cita. Uma coisa interessante é que a Cloud Native Computing Foundation tem várias empresas interessantes, grandes no mercado, tanto no Vale do Silício como na Europa. Então, Google, Oracle, IBM, Intel fazem parte desse grupo. Porém, eu particularmente tenho um pé atrás, sobretudo porque ele fala muito de buzzwords, ou seja, eu quero empoderar, então eu boto containers, service mesh, microservice, e por aí vai. Eu particularmente não gosto, mas é uma questão de opinião. Eu acho que acabou se tornando uma definição muito hipster, né? Muito buzzwords. Existe um grande número de artigos e livros que falam que Cloud Native é basicamente você cria uma aplicação baseada em containers, ou uma aplicação que já é nata de cloud, ela se torna computação em nuvem. Com base nesses livros e nesses artigos que eu li, vale lembrar que eu trabalho em especificação, então cabe a mim ler vários materiais e definir um padrão. Eu criei a minha definição até esse presente momento. Por que eu falo isso? Porque lembra lá atrás, quem é mais antigo, que existiu o NoSQL, e o NoSQL ele foi mudando ao longo do tempo até se tornar estável. Então o NoSQL ele começou com Not SQL, depois foi para Not Only SQL, e hoje é um conceito de poliglota de persistência. Então eu acredito que esse também vai para Cloud Native. Então, ao longo da história nós tivemos Cloud Ready, nós tivemos Cloud Friendly e agora Cloud Native, que eu acredito que também tende a mudar com o longo do tempo. Então, na minha visão, é um conjunto de boas práticas que otimiza a minha aplicação ou N aplicações na nuvem através de 3 alicerces, né? Então, containers, eu acho que é uma palavra-chave. Orquestração, ou seja, eu organizar os meus containers de maneira automatizada e gerenciada. E, sobretudo, automatizada, ou seja, eu uso o conceito de CI/CD, que é Continuous Integration, Continuous Deployment, e por aí vai.
Não sei se é U ou A, Tata Menezes perguntou se essa live ficará gravada. Sim, ela ficará gravada no mesmo link do YouTube, tá? Então, fica aqui até o final, porque você pode fazer perguntas, mas eu acredito que essa live será gravada. E uma coisa interessante, né? Sobretudo para quem está começando, existe uma relação muito forte entre containers e Java. Então, no passado nós tínhamos o Java, que é o Water, que é o Write Once, Run Anywhere, tá? E temos o Pora, né? Que é o do container, que o Aaron Gupta escreveu um dos livros iniciais sobre Docker, que é o Package Once, Run Anytime, ou seja, eu crio um pacote que é a unidade que tem a dependência da minha aplicação para que ele rode a qualquer momento. E o Java segue uma linha semelhante, né? Ou seja, eu crio um OR, eu crio um JAR, que ele, ao escrever uma vez, ele pode rodar a qualquer momento, anywhere, né? Então eu falei o que é Cloud, fiz a relação, depois eu fui para Cloud Native, falei um pouco da história dessa relação com metodologias ágeis, e agora eu vou falar um pouco de boas práticas. Afinal, nós, como engenheiros, cientistas, sistema de informação, temos que entregar um produto bom, de qualidade e, sobretudo, modificável, né? Afinal, a ideia muda ao longo do tempo. Então, se você vê, por exemplo, o site do Google no ano 2000, está bem diferente do que nós temos hoje. O próprio Gmail, ele mudou ao longo do tempo, né? Inclusive, recentemente ganhou uma nova logo, ganhou um novo layout. Então, fazer um código legal é muito importante. O primeiro deles que é o 12 mandamentos. Então, se você é Java ou não, você quer fazer uma boa aplicação, pense nos 12 mandamentos para uma boa aplicação, que é o D12 Factor Application. Então, se você for no Google agora, D12 Factor Application, ele vai listar essas 12 boas práticas. Então, tem uma code base, um repositório para guardar o código. Então, hoje, vocês já nasceram, sobretudo, com Git. Então, GitHub, né? As dependências fora do meu repositório, ou seja, eu uso Maven, NPM, Gradle, qualquer tipo de ferramenta, Pipe, se você é Python. Configurações fora do código, por favor, ou seja, nada de usuário e senha dentro do código. Utilize environments para sobrescrever esse tipo de configuração. E por aí vai, né? São 12 boas práticas. Uma coisa interessante que eles são baseados no livro de Martin Fowler, que é o Partner of Enterprise Application Architecture. Então, antes do Cloud Native nascer, essas boas práticas já existiam, ou seja, se você vai fazer Cloud Native ou não, é interessante que você as implemente. Depois eu tenho livros bons, eu geralmente chamo de antigos, porém muito valiosos. Obviamente esse tipo de piada vale muito mais a pena em inglês, mas de qualquer forma, são 4 livros, 3 primeiros, se você é desenvolvedor de maneira geral, e o último livro, se você é obrigatório se você quer se aprofundar, sobretudo no mundo Java. Então, Clean Code, sobre fazer um código muito mais legível, sobretudo para os seus colegas. Clean Architecture, que é basicamente definir uma arquitetura que eu permita a constante evolução do meu projeto. Ele fala, inclusive, de separar em camadas, separar o modelo de maneira muito mais tranquila para eu separar o negócio da minha infraestrutura. DDD, linguagem ubíqua, e ele fala, sobretudo, de criar um código próximo do meu negócio. E o último é Java efetivo, como o nome já diz, né? Eu fazer uma aplicação Java de maneira muito mais efetiva. Então ele fala muito das coleções, como utilizar as coleções, como nessa terceira edição, né? Ele foi baseado no Java 9, como utilizar lambdas, como fazer módulos e por aí vai. E hoje a palavra do momento é microservice, né? Porém, será que os monólitos, eles não valem a pena hoje em dia? Então, existem muitos livros e artigos que falam que, cara, microservice é um negócio interessante, porém, como tudo na vida, tem que usar quando é necessário, né? Não existe bala de prata no mundo da computação. Então, por exemplo, esse livro do Edson Enaga, ele fala que o fato do Netflix e Amazon utilizar não quer dizer que sua empresa também necessite. Tem livros também do Sam Neumann que ele fala são livros famosos da área de microserviço, né? Que geralmente o primeiro e o segundo capítulo falam porque você não deve utilizar microserviço. Então ele tem 2 livros. O primeiro é microservice, o segundo é migrando monolito para microserviços. E os dois têm esse comportamento em comum que é, cara,
realmente faz sentido você sair do monólito. Então, vale a pena falar sobre isso. Então, vamos para o último tópico, que é justamente falar um pouco de Cloud Native para Java, né? Afinal, o que o mundo Java está preparando ou está trabalhando justamente para esse novo mundo? Cara, o primeiro ponto de mudança ou melhoria é notoriamente a JVM. Então, tem muitas otimizações, sobretudo no Garbage Collector. Então, para quem está começando no Garbage Collector, é uma maneira de gerenciar a memória e o recurso de memória da minha aplicação, se eu executo Java. Melhoria em containers, ou seja, ele utiliza o conceito de OCI, que é Open Container Institute. Existe muito mais implementação de container do que Docker, ou seja, tem muito mais. Melhores integrações, sobretudo com infraestrutura e nesse ambiente de cloud. E entregas a cada 6 meses, ou seja, antes nós tínhamos uma release a cada 3 anos, agora nós estamos implementando algo próximo do que seria metodologias ágeis, entregando um produto a cada 6 meses. Isso é muito legal, porque 6 meses você tem alguma nova coisa para usar, alguma nova feature que você pode utilizar e por aí vai. Então, a primeira melhoria do Java para a Cloud Native é justamente a própria JVM, e é um dos motivos que a gente trabalha tanto. Depois, temos o mundo das especificações. Então, como o Bruno falou, o Jakarta EE, né, que agora na tutela da Eclipse Foundation, vale lembrar que antes ele era Java EE, migrou para Eclipse Foundation com um novo nome, uma nova brand, e o seu objetivo atual é justamente focar em Cloud Native, ou seja, implementar de maneira muito fácil o DTF Factor Application e por aí vai, com foco de metodologias ágeis. O que eu quero dizer com isso? Ou seja, entregas mais rápidas, ao invés de esperar 3, 4 anos, uma entrega anual, por exemplo. Depois disso, temos microserviços, ou seja, existe a ferramenta chamada Eclipse Microprofile, também da Eclipse Foundation. O foco também é entregas rápidas, tanto que existe uma release a cada quarter. E Fast Delivery, ou seja, rápido, falha rápido, ter melhorias ao longo do processo. Então, esse é o nosso atual cenário. Inclusive, tem que atualizar os slides, porque foi lançada recentemente a versão do Microprofile 4.0, no Jakarta E8, e tem várias APIs, né, de segurança, de tolerância à falha, Open Tracing, Open API, REST Client e por aí vai. Eu vou correr um pouquinho agora, justamente porque eu acho interessante fazer a parte do painel, né, que será um pouco improvisado, mas acho que vale muito a pena, até para trocar. Rapidamente, né, eu falei muito de Cloud Native, e se eu... Deixa eu compartilhar esse link aqui, Carlos, se você puder compartilhar lá. Se você for nesse link, você vai ver que existem várias e várias opções de Cloud Native. Então, assim, Docker e Kubernetes são apenas duas das várias e milhares de soluções que existem nesse mundo, né? Então, por exemplo, né, banco de dados, stream message, eu tenho as plataformas, ou seja, o IaaS, o PaaS e o SaaS, e por aí vai. Então, por exemplo, né, uma dessas soluções é a empresa que eu trabalho, que é a plataforma Sage. Então, como vocês podem ver aqui, peraí, deixa eu mandar aqui o link novamente. Esse link aqui, Carlos. É uma das soluções que você pode ter e utilizar. Então, existem milhares de soluções. Obviamente, eu vou usar a plataforma Sage. Então, se você for, por exemplo, no site, né, platform.sage. Deixa eu compartilhar esse link aqui novamente. Você vai ver aqui que ele explica um pouquinho do objetivo dele. Então, é uma ferramenta cujo objetivo é justamente implementar a Cloud Native de maneira muito fácil para o usuário final. E para demonstrar isso, eu vou criar uma aplicação com apenas alguns cliques. Então, por exemplo, eu vou aqui no meu console da plataforma Sage, clico aqui em adicionar um projeto, eu vou criar a partir de um template. Então, vou botar aqui Hello Java Noroeste. Eu vou escolher a região. Lembra que eu falei
da simplicidade de escolher a região. Então, por exemplo, aqui, a minha região favorita é a região 3 da Europa. Eu vou dar o Next. E uma coisa legal, né? Na plataforma Sage eu tenho vários templates. Então, por exemplo, eu posso escolher Kotlin, eu posso escolher .NET. Mas como estamos falando de Java aqui, eu vou falar um pouco de Java. Então, vou criar aqui Java. E como a gente falou um pouco antes de Quarkus, eu vou usar Quarkus. Beleza? Eu vou vir aqui, eu vou continuar a minha aplicação. E o que ele vai fazer agora? Ele vai criar para mim o provisionamento da minha aplicação. E ele vai criar o container e depois fazer o deploy da minha aplicação. Então, enquanto ele está fazendo isso, eu vou continuar. Falar um pouco da motivação da plataforma Sage, né? Então, assim, por que a gente nasceu? A gente nasceu porque a gente entende que cloud é importante, entende que o objetivo é entregar, e a gente entende que quanto menor a abstração, eu coloco complexidade, eu coloco custo e coloco risco. Por quê? Lembra da relação de pizza com serviço? Se eu faço tudo na mão, eu posso esquecer que eu posso queimar a pizza, eu posso errar o tempero, eu posso fazer vários problemas. Então, o objetivo é justamente entregar pizza pronta para que você a coma, ou seja, aumente a minha abstração, diminua a minha complexidade. Quando diminui a minha complexidade, eu diminuo o custo, porque falhar é um custo, e diminuo o risco. Cloud é complexa, como eu mostrei lá, o Cloud mostrou. Existem várias soluções e, cara, qual que eu quero usar? Então, a plataforma Sage é apenas uma das soluções, ela é um PaaS, ou seja, a plataforma da Service, e ela é poliglota, ela foca sobretudo em aplicação poliglota, então se você tiver PHP, Python, JavaScript, por aí vai, e independente da sua arquitetura. Então, se você quiser usar monolithos, microserviços, stateful, stateless aplicação, não importa o que você quer, ele vai funcionar. Uma coisa legal, ele funciona como infraestrutura com código. O que eu quero dizer com isso? Com apenas 3 arquivos, você pode deployar a sua aplicação. Tá? O primeiro deles é o arquivo de aplicação, que é um YAML file, em que eu boto o nome da minha aplicação, como vocês podem ver, o tipo, no caso Java, a versão, o comando para empacotar a minha aplicação e um comando para executar. Então eu crio a minha relationship. Pensa no relationship como credencial. Um dos maiores problemas de segurança de cloud hoje, por exemplo, é você não sobrescrever usuário e senha, colocar o banco de dados público, de IP público, de modo que alguém pode acessar ou sem usuário e senha, ou com usuário e senha padrão, né? Então, a plataforma Sage acaba abstraindo isso. Por exemplo, as pessoas não acessam o banco de dados de maneira pública, né? Não é exposto ao público. E a aplicação só pode acessar se você disser que sim. Depois nós temos os serviços. Então, por exemplo, temos o nome do serviço, o tipo, no caso, MySQL, a versão, espaço em disco. Vale lembrar que você faz isso depois, todo o provisionamento acontece a partir da plataforma Sage. E o último é a rota, né? Então, por exemplo, eu quero definir a URL, a configuração e por aí vai. Eu posso configurar isso tanto de maneira através do código ou através sobrescrevendo as configurações. E essa é toda a ideia da plataforma Sage. Lembrando que é apenas uma única solução daquelas que a gente mostrou para Cloud Native. Então, por exemplo, você tem vários runtimes, você tem de PHP, Java, Node.js, Go, Ruby, Python, C#, por aí vai. Vários serviços, MySQL, Postgres, Kafka, Redis, Solr, RabbitMQ, Chrome, por aí vai. Ele trabalha com Continuous Deployment. Lembra que ele trabalha com infraestrutura de código, ou seja, você faz o push, ele recebe aquele push, ele é Git native, ele vai lá, recebe aquele commit, vai lá e faz todo o processamento e deploy a sua aplicação. E por ele ser um PaaS, ele precisa de um IaaS. E esse IaaS é Amazon, Google, Microsoft e Orange, e dentre outros, né? Então, assim, cara, ele é Git native, como eu já falei, então ele pode integrar com GitHub, Bitbucket e GitLab, ou
a plataforma Sage pode prover um para você. Ele te ajuda no pipelines, ele te ajuda no provisionamento de maneira rápida e eficiente, ajuda no deploy da sua aplicação com o maior grau de abstração possível, ou seja, menos complexidade, menos risco, tá? Temos alguns clientes, então mais de 1000 e-commerce, um grande número de investimento. Temos como cliente do Economist, a Kaplan, a British Council, Unity, se você gosta de jogo, possivelmente ouvir falar, e por aí vai. Então, solução Java, como eu já falei, temos várias, temos suporte para várias. E é isso. Agora deixa eu voltar rapidamente para a minha aplicação, né? Então, eu criei o meu Hello Java Noroeste. Como vocês podem ver, eu tenho o meu GitHub, né? Então, como eu não defini por padrão, eu tenho minha aplicação aqui. E ele cria o meu container. Então, eu tenho o meu roteador, o meu container Java e eu tenho a minha branch. Então, por padrão, ele vai para master. E quando eu vou clicar aqui, para que eu criei o template, ele vai fazer o push, né? E o que ele faz? Ele vai utilizar Maven. E o que ele faz com Maven? Ele baixa toda a internet. Então ele vai lá, faz, como você pode ver aqui, ele baixa a dependência do Quarkus, no caso a versão 1.9.0, que é mais recente. Depois ele provisiona para mim um URL, obviamente você pode deixar lá muito melhor. E é isso. A minha aplicação já está no ar com toda a minha configuração. Então ele fala, sua nova aplicação Cloud Native está pronta para executar. Parabéns. Você criou uma nova aplicação Quarkus, tá? Então, é essa a ideia. Eu vou compartilhar o URL mais uma vez. E, galera, tem alguma dúvida, curiosidade? Deixei algum tempo para o painel, acho realmente interessante, até porque tem muita gente começando agora. Boa pergunta, né? Os padrões de cloud se assemelham aos padrões de programação? Sim, se assemelham. Então, tem uns tipos de serviço, né? Que é o IaaS, o PaaS, o SaaS, e tem algumas derivações dele. Então, por exemplo, se você olhar na internet agora, temos o que nós chamamos de Database as a Service. O que é esse Database as a Service? Ele acaba sendo, de maneira conceitual, uma derivação de plataforma como serviço, ou seja, eu provisiono o meu banco de dados para o meu usuário, no caso, um programador, um engenheiro, utilizar. Tem também o Backend as a Service, ou Serverless. Então, de maneira geral, eu tenho o IaaS, o SaaS e o PaaS e as derivações. Então, por exemplo, temos o orquestrador de container, ou CAS, que é o conceito de Container as a Service, que já entra na categoria, por exemplo, do Kubernetes. E por aí vai. E novamente, se você quiser saber mais, tem aqui o QR Code, então usa seu celular lá para pegar o link, é muito legal. O André, ele pergunta, né, Microprofile é a implementação do Jakarta EE? Não, ele não é. Na verdade, o que acontece? Historicamente, o Jakarta era Java EE, né, agora o Jakarta EE, ele tem muitas especificações. Então, o Microprofile pegou um pequeno pedaço, uma pequena fatia, que é para processar JSON, injeção de dependência e a API de REST, né? Para começar, depois criou várias frameworks, várias especificações para trabalhar com microserviços. Então, por exemplo, Fault Tolerance, nossa, cara, palavras em português às vezes eu esqueço. Como Circuit Breaker, por aí vai, você tem logs centralizados, você pode trabalhar com isso. GWT, né, que é o GIL, que é justamente você trabalhar com essa nova maneira de autenticação, sobretudo com Auth 2.0 e por aí vai. Então, assim, recapitulando, o Microprofile é uma pequena parte do Jakarta EE e ele pega essa pequena parte e especializa para trabalhar, sobretudo, com microserviços. Beleza? Se não tiver pergunta, vamos tentar fazer um painel rápido, então pode fechar aí, Carlos, e bota a galera para entrar aí para a gente falar um pouquinho sobre cloud, expectativa, talvez falar um pouco de carreiras. Galera, se tiver alguma pergunta agora sobre isso, né,
A galera que está começando também, eu acho uma oportunidade bem interessante. Manda bala aí, cara. Opa, o Bruno já entrou. Professor Tiago, acho que ele tinha... Ah, tá aqui. Opa! Muito legal a exposição. E, Otávio, eu acho que o grande impacto, né, da parte em nuvem, né, quer dizer, é uma coisa que as pessoas usam, né, mas o impacto para quem é desenvolvedor, né, é sair, né, daquela da máquina local, né, para vamos dizer assim, a nuvem, né. Pode parecer até brincadeira assim, né, mas por que isso é difícil, né? É porque, na verdade, hoje a nuvem, ela tem uma série de fatores, né, que foram criados ao longo do tempo, né, que visaram principalmente, né, lógico, né, a questão de otimização para não se gastar tanto dinheiro, né. Só lembrar aí, de repente, 15 anos atrás, né, para ser modesto assim, né, o quanto que era o serviço, né, para você ter, de repente, lá uma seção do Linux, né, e você colocar só o deploy ali no Tomcat ali, no local, né, do quem hospedava, né, e isso aí veio mudando, né, veio mudando assim, foi muito acelerado, eu diria assim, de 6, 5 anos para cá, né. Eu acho que você pegou muito bem essa parte, né, você disse, né. Como que você vê isso aí, assim, né? Os desenvolvedores, eles têm assimilado, né? Quer dizer, as grandes corporações, a gente vê assim que tem a questão do on-prime ainda muito forte, mas o que você observa no mercado, no brasileiro e mundial, assim? Beleza, eu começo, aí o Thiago e o Bruno também complementam, beleza? Só para entrar na roda. Exato. Cara, eu vejo uma discussão muito grande. Finalmente o Brasil agora está forte no ambiente de cloud. Então, na minha opinião, isso está acontecendo. Na Europa, isso tá, ainda, obviamente, na Europa, os Estados Unidos são os maiores clientes vendors, no caso, sobretudo na minha empresa, mas o Brasil está crescendo muito forte. Começou com IaaS, infraestrutura como serviço, e agora finalmente está começando a utilizar coisas que abstraem mais, né, como PaaS, ou Database da Service, Serverless, todo esse tipo de coisa. Porém, tem uma discussão que volta novamente a estaca zero, que é justamente a lei de proteção a dados e esse ambiente de nuvem. Então, volta novamente essa discussão muito forte. Agora, já aconteceu na Europa, sobre, se eu não sei, como é que eu vou garantir? Se eu não sei onde meu servidor está, como é que eu vou garantir onde estão os dados? Uhum. E tanto que algumas regras mudaram, né? Então, por exemplo, antes tinha a preocupação dos dados ficarem no país específico, agora não. Então, por exemplo, eu posso ter um servidor no Brasil que presta serviço em Portugal. Então, eu acredito que a gente vai chegar nessa discussão também, né? Porque a grande graça da computação é justamente não saber onde está o servidor, né? Você tem alguma ideia da região e tal, mas não exatamente onde ela está. A respeito do cloud, eu concordo com o Otávio. Aqui no Brasil começou a engrenar bem mesmo. Aqui na Curete, né, que é onde eu trabalho, né, a maioria dos nossos projetos recentemente, né, e as propostas, a parte de arquitetura é toda desenhada pensando numa infraestrutura voltada para cloud, né? Eu não me recordo recentemente aí, eu vou chutar um número qualquer aqui, das últimas 10 propostas que eu, pelo menos, tive envolvimento, todas elas foram focadas com o ambiente em cloud. Seja ele olhando para a AWS, seja ele olhando para a Azure, e alguns cenários a gente tentou, mas isso não foi para frente, fazer algo híbrido, né? Que talvez é algo que pouca gente conhece, né? E aí, conversando com um ou outro, eu já percebi, o pessoal às vezes foca muito, né, em alguma plataforma e acha que só tem aquela, né? Ou só tem a AWS, ou tem que migrar integralmente para a Azure. Mas uma coisa que tem surgido, eu não vejo ainda com muita força no Brasil, né? Pelo menos eu particularmente aqui, eu não tenho visto, fazer o pessoal, eu vi esse termo e achei curioso, o hibridismo do cloud, né? Usar o melhor da AWS com o melhor da Azure ali para tentar extrair o melhor dos mundos para uma aplicação.
Então, para mim é o caminho, é o futuro aí que vem, já está estabelecido para a gente e é um passo aí gradativo. Quanto à LGPD, eu acho que eu estou de acordo com o Otávio. A gente tinha quebrado vários paradigmas, na verdade, em parte de diretoria, né? Aquela, onde está meu dado, por que meu dado, eu vou ou não vou para a cloud, né? Porque, e a segurança da minha informação, né? Com quem que fica. E a hora que a gente começou a caminhar, a LGPD veio para todo mundo dar aquela congelada, né? Falar assim, e agora? O que eu faço, né? Todo mundo está correndo atrás primeiro de entender como é que funciona e o que precisa ser feito dentro de casa para, então, acho que seguir para o próximo passo. Essa é um pouquinho da minha visão. Bom, Bruno, Otávio, eu acho que vocês já disseram tudo sobre cloud mesmo. Eu acho que, como o Bruno falou, acho que nem é o futuro, acho que isso já está no presente já, né? Os projetos que a gente faz hoje, todos eles já são pensando já numa arquitetura para cloud, né? Seja AWS, seja Azure. Eu acho que a questão da LGPD mesmo, ela deu um baque assim muito grande, principalmente para as empresas que não são da área de TI. Eu vou dar um exemplo das instituições acadêmicas, tá? As instituições acadêmicas, por exemplo, que tratam dados de alunos, né, dados importantes, elas estão totalmente perdidas. Agora, nesse momento, né? E aí? Continuo com os dados desses alunos aqui? Vou ser o responsável? Não vou? Terceirizo isso? O que eu vou fazer? Então, assim, o Brasil, as coisas que vão caminhar um pouco mais lentas agora, por causa do LGPD, mas, de uma certa forma, elas vão ter que caminhar, porque isso é um caminho sem volta e eu acredito que esse é para onde a gente está caminhando aí. Legal. Vou jogar aqui mais uma pergunta assim, né? Para a gente poder, né? Sinta-se à vontade também, tá? Fazer perguntas assim, a gente vai, né? A questão assim de hoje, né? De formação, né? Vamos dizer assim, que a gente está aqui com um público, né? Que tem bastante alunos, né, de faculdade ali. Essa se preocupa hoje em mostrar essa parte de nuvem, né? Saindo um pouquinho daquela questão, né, de estrutura de dados, algoritmos, enfim. Ela procura assim incentivar as pessoas a usarem esse tipo, né, de soluções, né? Eu falo isso aí por quê? Porque há 10 anos atrás existia assim, até estava em Votuporanga, né? Os trabalhos eram ainda muito voltados a desktop, né? E tinha alguma coisa ou outra, né, na parte voltada para a web, né? Era muito difícil, né, as pessoas assim entenderem isso, né? E aí, eu acho, o Otávio já rodou bastante, assim, ele sente a temperatura, vamos dizer assim, como que está em determinados pontos do Brasil, né, pelos eventos, né, que participa, né, mas o pessoal, assim, está entendendo que esse é um caminho, né, que essa parte de nuvem é uma coisa que não é passageira, mas ela veio para ficar, que ela envolve custos, né, muito dinheiro, né. O que vocês acham disso? Pode começar aí. Eu acho justo o Thiago começar, né? Os últimos serão os primeiros. Eu começar? Bom, na academia a coisa tem mudado um pouco. Antigamente, realmente, a gente se preocupava mais com a parte desktop, mais a parte desse desenvolvimento mais local mesmo, né? Até mesmo porque é um ambiente mais fácil de você simular e controlar ali dentro de um laboratório. Porém, as novas exigências do mercado, ela tem feito com que a gente parta cada vez mais para esse ambiente web, né? Então, por exemplo, no curso da FATEC, os alunos já nem têm mais contato com, por exemplo, o JSE puro, assim, né? O Swing lá, a WT, por exemplo, eles nem têm contato mais, né?
a gente adota o JE mesmo, com alguns frameworks, né? A gente adota ali um Spring Boot, a parte de segurança ali no Spring Security. A gente monta um ambiente ali meio que caseiro, porque assim, nós não temos aí muito recurso, muita infraestrutura dentro da instituição. Então a gente até monta ali um ambiente para os alunos colocarem ali num servidor e fazer o deploy mesmo de uma aplicação, seja ela PHP, seja ela Java, que seja, né? Gerar um WR ali, ou um EAR, né? E jogar ali dentro de um container que seja o Tomcat ali, né? Então nós temos essa preocupação hoje em colocar, por exemplo, diferentemente do que eu tive na minha graduação, né? Eu me graduei em 2005, isso aí a gente foi ver muito tempo depois, né? Isso não era uma realidade muito distante ali para a gente, né? Então hoje tem essa preocupação, sim. Inclusive, a gente trabalha muito forte com arquitetura orientada a serviços também, né? Trabalha bastante com REST e tudo mais, para tentar trazer para os alunos essa pegada agora bem voltada para a nuvem, né? Como são feitas essas novas requisições, essa parte de Git, né? Então a academia vai sempre tentando correr atrás aí do que o mercado vai desenvolvendo. O desenvolvimento do mercado ele é muito grande, é muito rápido. Por exemplo, framework JavaScript saem centenas aí, né? Todos os meses aí, então é difícil acompanhar. Aí você não sabe se aquilo é modinha ou se aquilo veio para ficar mesmo. Acho que até o mercado fica com dúvida disso. Talvez o Bruno, o Otávio, nas empresas lá, quando tem que adotar projetos novos e definir recursos e quais tecnologias deve ser isso, deve ser questão de discussões e mais discussões, né? Isso na academia não é diferente. Mas nós temos tentado acompanhar sim, Carlos, fazer essa pegada bem voltada para o web. Hoje as aplicações desktop muito pouco. Talvez assim, aquelas primeiras aulas ali de orientação a objeto, né? Que você tem que mostrar para o cara abstração, encapsulamento, polimorfismo, aí beleza. Mas depois disso é tudo web já. E aí você vai misturando um monte de tecnologias, né? É isso. Bom, eu queria pegar um gancho, na verdade, do professor Tiago, que eu virei a pergunta em cima da explicação dele ali, que era justamente entender como é que o mundo acadêmico está se virando. A gente sabe que tem um custo muito alto, né? E foi uma das coisas que eu fisguei ali da pergunta do Carlos, que é uma das dores, pelo menos que comercialmente a gente passa, principalmente na hora de você ter uma capacitação técnica, né, do próprio time, né? Nem sempre todo mundo sabe de toda a tecnologia, né? Isso acaba sendo um processo evolutivo, seja numa plataforma X ou numa Y, mas o time como um todo nunca está a 100% por dentro de toda a tecnologia, seja de uma AWS, de uma Azure, de um Google Cloud. E na hora que você vai propor uma solução, a nossa maior dificuldade é conseguir colocar para o cliente ali qual que é a vantagem dele, né? Partir para um cloud, né? E quais são os custos agregados, o que ele ganha e o que ele perde, né? E principalmente uma outra dor, e aí é mais falando do lado do implementador, né? É o custo de capacitação. Foi por isso que eu virei a pergunta para o professor Tiago, que como que as universidades podem fazer, né? Por exemplo, eu quero passar. A gente sabe que tem uma demanda alta, né? Por essas plataformas mais tradicionais, e como que a universidade conseguiria estar mais próximo dessas plataformas com baixo custo, né? Se existe um apoio ou não das instituições, em termos de, eu digo apoio financeiro mesmo, né? E como que o próprio mercado está olhando. Eu não sei se o Otávio também, e aí eu já também passo uma bola para ele, como que isso é lá fora, né? Como que o mercado conduz isso em níveis acadêmicos, né? Em termos de custo, relevância, para poder deixar o profissional um pouco mais capacitado, ou levar isso de uma forma um pouco mais sem um peso financeiro tão grande. Manda a bala, Thiago. Então vamos lá. Assim, Bruno, o que a gente tem tentado fazer muito são parcerias. Então, por exemplo, hoje mesmo eu marquei uma reunião com o Rodrigo Neto, ele é o responsável da Red Hat para essas parcerias entre a Red Hat com instituições acadêmicas.
Então a FATEC Jales, por exemplo, ela é uma parceira da Red Hat. E então os nossos cursos de cloud, que envolve ali Kubernetes, né, entre outras coisas, a gente costuma pegar e preparar o nosso corpo docente com base nesses caras, né? Então, a gente também tem parceria com a IBM, a gente tem lá uma parte dentro do Bluemix lá, da IBM, que a gente consegue, por exemplo, criar ambientes ali para fazer uma inteligência, uma skill ali para um chatbot, por exemplo, ou um speech to text, um text to speech, tudo lá usando os recursos da IBM, usando o laboratório virtual da Red Hat e tudo mais, porque dependendo do que a gente for implantar lá, nós não recebemos recursos suficientes para isso, nós não temos condições. Muitas vezes a gente trabalha com servidores eu digo assim, improvisados, né? Você pega uma máquina de laboratório mesmo e faz dela um servidor ali, né? E aí chega algum ponto que você pega infraestrutura mesmo, né? Então, o que a gente faz? A gente vai atrás dessas parcerias. O Centro Paulo Souza, por exemplo, ele tem uma parceria muito grande com a Microsoft também. Então, a gente consegue ter ali acesso ao Azure, né, ao Azure, e consegue ali simular alguns serviços, ter algum contato, por exemplo, com o Windows Server, né? E por aí vai. Então a gente vai tentando fazer essas parcerias com essas grandes empresas. Eles têm também uma pegada acadêmica muito legal. Eles têm materiais excelentes, a maioria em inglês, né? Isso serve para os alunos também já se preocuparem com o tal do inglês, né? Porque dificilmente você vai achar material traduzido disso, é inglês na pegada mesmo. E é assim que a gente tenta ir acompanhando o mercado, né? E aproveitando a infraestrutura e tentar sanar um pouco os nossos problemas de infraestrutura. Né? Então, no meu caso, as 3 parcerias são essas. Então, é Microsoft, a IBM e a Red Hat. Nós temos um professor que recém entrou na FATEC, por exemplo, que ele chama-se Heitor, ele trabalhava na Lume. E por intermédio do Heitor, nós estávamos tentando a parceria também com a AWS. Só que a AWS é um pouco mais difícil de estabelecer esse contato. Agora, a Red Hat e a Microsoft e a IBM, eles são muito voltados assim, para essa área acadêmica, eles nos ajudam muito mesmo, nesse sentido, assim. Beleza? Se eu respondi, se era isso? Respondeu sim, bacana. Perfeito, perfeito. O que eu vejo muito, cara, é que a integração mercado e academia é muito mais forte, tá? Eu tive a oportunidade de conhecer algumas faculdades, como a de Toulouse, na França, Coimbra, Texas e Stanford. E, cara, uma coisa interessante que eu vi é que, por exemplo, trabalho de conclusão de curso, e na grande maioria acaba sendo um projeto, um empreendedorismo muito forte, né? E você sabe, quando você começa, o Bruno pode falar isso muito melhor que eu, você começa o projeto de uma forma, o projeto dá certo, a chance de você mudar ou migrar é muito raro, porque está funcionando daquela maneira. Então o que eles fazem? Cara, chega a Amazon, chega a Oracle e oferecem parceria justamente para que eles comecem esse trabalho de empreendedorismo, desse produto já amarrado à cloud deles. Então eles oferecem créditos de $1.000, €1.000, dependendo da moeda, né? Justamente para que eles já nasçam dessa pegada. Tá começando a nascer no Brasil, né? A Oracle agora tem uma região de aceleradores de startups e tem uma região, se não me engano, bem específica para essas startups que nascem na academia. Porém, a linguagem ainda é muito diferente. Então, por exemplo, eu já tive a oportunidade de fazer várias entrevistas, né? E, obviamente, como toda empresa, quer ter um prazo. E quer ter um resultado esperado. Não dá para, tipo, vamos ver o que vai dar, entendeu? Então, assim, o idioma da academia, pelo pouco que eu conheço da academia brasileira, é muito, vamos fazer o experimento, talvez dê certo. E sobretudo a Europa, ela tem uma pegada muito mais ágil. Então, assim, vamos dividir em pequenos pedaços, vamos fazer esse negócio acontecer, né? Vamos entregar alguma coisa. E como muitos projetos
não muitos, mas alguns dão certo, eles investem mesmo, tem várias parcerias pesadas, justamente para que se der certo, ele já está amarrado e vira um cliente aí, um case dessas empresas de cloud. Falam sobre isso, né? Com relação à pergunta do Carlos, né? O Thiago falou, né, que o mercado anda rápido e muitas coisas, agora eu vou ser o advogado do diabo, né? Eu sinto que o mercado, como uma pessoa do mercado, eu sinto muita falta de alguém da área acadêmica lá, no sentido que muitos desenvolvedores acabam não tendo conceitos básicos de computação. Cloud é muito legal, porque ele abstrai muito, é realmente muito legal porque ele desenvolve rápido, porém, muitas vezes, qualquer problema que acontece, o dev não consegue resolver por si só. E às vezes é um erro simples, que ele só lê a mensagem de erro e ele consegue resolver. Só que ele está tão habituado a alguém resolver para você que não consegue pensar ou gerir o conhecimento daquilo, né? Então, eu acho que os dois acabam trabalhando de uma maneira muito forte, né? Sim, o mercado, por ter mais dinheiro, fomenta, porém os padrões, as definições acabam sendo necessidade da academia, pelo menos a minha visão. Legal. E, por favor, Otávio, lança uma pergunta aí, você, o Bruno aí, né? Tem uma pergunta legal do... Deixa eu colocar aqui. Desculpa. Que ele fala que é um pouco fora da mente de Cláudio, mas é uma conversa, não tá tudo tranquilo. E ele faça interoperabilidade entre Java e Kotlin, né? E ele pergunta, trabalham juntas ou não? A resposta é simples, sim. Elas, na minha visão, elas trabalham juntas de maneira muito tranquila. Inclusive, a JetBrains, ela é do comitê executivo do Java. Então, ela não somente ajuda no desenvolvimento do Kotlin, como também ajuda no desenvolvimento do Java. Ela vota, ela tem o poder de voto e ela investe financeiramente e concomita no projeto. Então, assim, a ideia é que os dois trabalhem juntos muito bem, a ponto de que eles trabalham hoje muito bem juntos, tá? Então, eles tentaram, na época, eu lembro que eles tentaram criar uma própria VM para Kotlin, porém não foi tão otimizada quanto da JVM. E eu não sei se eles deram rollback na ideia. Na época eles pararam e focaram apenas em Kotlin para a JVM. Porém, tem um tempo que eu não sigo mais nada. Principalmente agora, nessa época do Covid, que eu não tive tempo para falar com nenhum dos executivos da JetBrains mais. Bruno, Thiagão, manda bala aí, cara. Não, Otávio, acho que você resumiu bem. Não tenho nem muito o que acrescentar, não. Trabalha sim, trabalha bem, trabalha em conjunto. Eu deixaria uma pulguinha atrás da orelha, principalmente do pessoal mais novo aí, né, que tá na faculdade, que está se formando, a pergunta talvez seria, o que eu devo estudar? Né? Eu estudo Java ou eu estudo Kotlin? É uma pergunta que vocês talvez deveriam se fazer. E assim, a minha humilde opinião seria, começa pelo Java, que o Kotlin vem depois só como uma adequação. Se vocês perguntarem assim também, o que está sendo mais usado no mercado? Diria para vocês que depende. Depende do cliente, né? Depende da demanda. E por que eu falo depende? Tem situações que a gente vai dar manutenção ou criar alguma coisa que o legado, né? E quando eu falo legado, não é nem uma plataforma, já um aplicativo já que tem desenvolvido do cliente, mas às vezes o próprio corpo de pessoal que vai dar manutenção, sabe? Os desenvolvedores da empresa, porque isso acontece bastante, né? Isso é um bom ponto para deixar para todo mundo, né? Para não se surpreenderem assim que vierem para a área mesmo, de fato, começar a atuar, é que em algum momento vocês vão desenvolver para outros desenvolvedores, né? Dar manutenção, dar seguimento e por estratégia de negócio, tá? Não é o ponto nosso aqui, talvez, mas por estratégia de negócio. Então, assim, em algum momento vocês vão desenvolver em Java, em outros vocês vão desenvolver em Kotlin, porque há essa necessidade. Então, vocês precisam também entender quem é o cliente de vocês para poder saber o que propor e efetivamente o que estudar. Assim, só para completar, acho que vocês resumiram bem, né? Eu acho que essa interoperabilidade entre Java e Kotlin, a gente sabe que o pessoal trabalhou nisso, e acho que a grande questão, Bruno e Otávio e Carlos, né, que acho que fica para os alunos também, é que é o seguinte, a gente nunca deve olhar uma tecnologia como se ela fosse responsável pela morte da outra, né? Eu acho que isso é uma ideia muito perigosa, né?
E é muito comum a gente ver esse tipo de... Apesar de nós estarmos num grupo Java Noroeste, né? Eu acho que esse fanatismo, ele não acaba sendo muito bom, né? Vou dar um exemplo aqui básico. O Linux vai acabar com o Windows, o Mac vai acabar com o Windows, o Python vai acabar com o Java, o Kotlin vai acabar com o Java. Eu acho que o que a gente precisa entender é que nem o Bruno está falando, né? Não só o teu cliente, mas o projeto, as necessidades do projeto, o tempo que você tem para desenvolver, os recursos que você tem para desenvolver. E não tentar fazer com que uma tecnologia ela trabalhe para matar a outra, mas que elas trabalhem em serviço, né? Muitas delas podem trabalhar em consonância, né? Elas podem trabalhar juntas, como por exemplo Java e Kotlin, né? Então, assim, eu acho que essa ideia de que não sei quem vai matar quem, é muito difícil a gente definir isso agora, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu ouço que o Delphi vai morrer desde 2000, mais ou menos. E eu vejo os caras da Embarcadero aí fortes, sempre fortes, fazendo bons eventos, com um monte de coisa e tudo mais. Eu ouço que o Java vai morrer há anos também. Né? E eu vejo o Java forte, com um monte de coisa nova, com vaga de emprego adoidado, né? Eu converso muito com o Carlos sobre isso, principalmente. Tem muito emprego, cara, tem muita vaga, e vaga boa mesmo. Então, eu acho que o que tem que ficar claro é isso. Os alunos, no caso, né, precisam entender que a nossa profissão é uma profissão de desenvolvedor. Né? E aí, as necessidades vão ditar o que você vai ter que aprender, o que você vai ter que se atualizar, o que vai vir aí de novo, que você vai ter que correr atrás. E assim é a nossa vida. E assim vai ser, eu acredito que por muitos anos ainda, né? Então, é justamente essa mescla de tecnologias que eu acho que faz com que a coisa fique cada dia mais interessante. Inclusive, na palestra de microserviços lá da terça-feira, foi até citado isso, né? Cada um fica no seu canto aí, faz aquilo que vai rodar tal serviço naquilo que é melhor em tal tecnologia, tal serviço aquilo que é melhor em tal tecnologia. E eu acho que é aí que está a graça da coisa agora, né? Então, começa com Java, igual o Bruno falou, e vai se aprimorando nas demais, se aprimora no Kotlin, que as coisas vão acontecer mais facilmente, eu acredito. Opa, já passou um pouco do horário, vamos matar essa de maneira sucinta, tá? Como fica o servidor Java EE, o Jakarta EE, né, com a chegada de Cloud Native e containers? Vai acabar? Servidor de aplicação ficou só para legado? Então, essa é bem simples, não. A maior prova é que os containers estão se adaptando ao uso de containers. Então, no fim, você ainda continua tendo requisições da HTTP, você tem que continuar gerenciando transações, você tem que continuar gerenciando recursos, né, de máquina, né? Então, por mais que sua abstração tenha cresceu, você ainda continua tendo que gerenciar recurso de I/O, recurso de rede, recurso desse tipo de coisa. Então, não, servidores de aplicação estão aí, ficaram aí muito fortes. O que acontece é que eles ficarão cada vez menores e podemos dizer, invisíveis aos olhos mais comuns, né? Mas eles sempre estarão lá. Então, por exemplo, o Quarkus, ele encapsula um servidor de certa forma. Os containers, por exemplo, o Payara, tem suporte a Docker ou outro tipo de container. Então, veremos aí bastante tempo. Não, eu acho que é isso, Otávio. Não vou nem acrescentar, até para não alongar muito. Não morreu, não vai morrer. E o conhecimento que você tinha, você vai carregar e vai deixar você um desenvolvedor mais feliz aí para frente, com um escopo um pouco mais reduzido, podendo aprender outras tecnologias e as melhorias que vão vindo pela frente. Eu acho que os conceitos não morrem, né, Bruno? Os conceitos não morrem. Os conceitos que a gente já usa, eles vão ser apenas aprimorados, acredito. E é isso, Carlos. Cara, muito obrigado pela participação, pela oportunidade. Thiago, Bruno, muito obrigado por participar desse painel rápido e informal. Eu agradeço o convite, cara. Pego de surpresa, mas foi legal, foi bacana. Agradecemos muito aí, Otávio, pelo momento aqui, né, que você disponibilizou, né, para
compartilhar, né, seus conhecimentos, né, uma deixa aí, né, do professor Tiago, desses convênios, né, quem sabe, né, a empresa ali, uma conversa antiga que a gente teve assim, nesse sentido, né, quem sabe pode ser alguma coisa, né, o professor Tiago ali, né, e outros professores que estejam aqui ouvindo a gente, né, vendo a gente, poder pegar essa carona. Queria agradecer bastante aí pela sua presença, Otávio. E, assim, sinta-se à vontade, né, já ficar convidado já para uma próxima vez, né. E não sei quando, né, pessoalmente, né, a gente vai fazer esse evento, né, do Java Noroeste, e você com certeza vai ter um lugar, tá certo? E é muito legal, assim, sempre estar em contato com você, é um cara, assim, muito legal, que eu acompanho aí já de vários anos, né, pegando aí, eu acho que foi em 2012, 2013, acho que foi mais ou menos, daquelas discussões de TV digital, interatividade, né, acho que foi por ali, né, mas já estava vendo antes, né, mas pessoalmente assim, né, foi a partir daquele momento ali que a gente meio que vem acompanhando ali, e é muito legal. Você é um cara que eu assim admiro bastante pelo seu trabalho, fazendo muitas especificações, colaborando aí com a comunidade, sem palavras, né? Muito agradecido aí, viu, Otávio? E deixa a sua mensagem aqui de final. Ah, cara, muito feliz aí participar aí com essa galera bala aí. Thiago, Bruno, Carlos, realmente foi sensacional. Galera, espero que tenha gostado. Eu posto muita coisa no Twitter, material tanto em inglês quanto em português, mas como o Thiago falou, o inglês acaba sendo aí a nossa. Eu brinco de música, né? Então eu digo que a partitura do músico é o nosso inglês. Então, assim, é uma coisa que você quiser voar mais longe, você quiser experimentar mais cores, o inglês acaba ajudando muito. E é isso, galera. Abraço aí, não vou delongar muito não, que já passamos do tempo. Tá certo. Suas considerações, Bruno e Thiago, para a gente finalizar, por favor. Bom, pessoal, foi um prazer aí, Otávio, ter participado, né? Agradeço a sua disponibilidade, né? A oportunidade de estar aqui também, professor Carlos, pelo convite. O pessoal que estiver assistindo a gente, a dica que eu deixo é aproveitem o conteúdo dessas palestras, aproveitem essas semanas, revejam. Não só o Otávio, mas o Helder, que também esteve com a gente aqui, também tem conteúdo bem relevante. Quem não pôde assistir, está lá, está gravado, vai assistir. Ontem a gente teve também uma palestra muito bacana de QA, né? Então, eu acho que vocês têm que aproveitar isso, pessoal que está aí se formando, está em processo de se formar, aproveitem a oportunidade e agarrem isso com bastante força, porque, assim, é um conteúdo que é dedicado para vocês, né? Com qualidade, com dedicação, assim, um carinho especial para todo mundo. Bom, queria agradecer ao Otávio aí pelo aceite, né, pela participação, para abrilhantar o evento. Agradecer ao Bruno, ao Carlos, pelo convite. E deixar um recado pro pessoal que está assistindo aí também, pessoal que realmente façam, como o Bruno disse e o Otávio, né, façam um bom proveito dessa semana, porque a gente prepara com bastante carinho para vocês, né, para que vocês estejam por dentro das tecnologias, assim como nós também aprendemos, né? Acredito que o Bruno, o Otávio, o Carlos se colocam nisso também. Tem sido para mim uma semana de muito aprendizado e eu acho que essas palestras, pessoal, elas abrem muito leque de visão, né, da gente. Então, eu acho que isso é importantíssimo, saber do que está acontecendo, do que está rolando. É importantíssimo para vocês que estão galgando aí um lugar ao sol aí. Então, aproveitem bastante. Muito obrigado, pessoal, que tenhamos aí uma excelente semana. Ok, gente. Obrigado, tá? Um forte abraço para todos aí, tá? Valeu, né? Vamos finalizar aqui. Obrigado, Otávio. Obrigado, Bruno.